Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o ázimo da sinceridade e da verdade. Eterno Deus, no nome de Jesus, mais uma vez, recorremos, ó Deus, à Tua soberania, à Tua graça e à Tua misericórdia. Que o Senhor venha nos falar nesta noite, mais uma vez, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor, do Teu trono, derrame sobre nós, ó Deus, a Tua graça, de tal forma a podermos compartilhar com o Teu povo aquilo que está no Teu coração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Durante muitos séculos, desde a saída do povo lá do Egito, toda aquela celebração da ceia do Senhor, que desde do dia que foi instituída a Páscoa, naquela noite que foi catastrófica para os egípcios, onde todos os filhos primogênitos foram mortos, até os primogênitos dos animais foram mortos. Então, depois dali, então todo ano tinha a festa da Páscoa para lembrar o povo, porque o povo tem memória curta, então necessita o quê? Está lembrando. A festa da Páscoa trazia essa lembrança do seu sofrimento, da vida que eles tinham, como era lá no Egito, como era o sufoco que eles viviam. Então o que acontece? A Páscoa, ela tinha esse propósito, tinha o propósito de lembrar o povo, mas tinha um propósito também de apontar para Cristo, apontar para o advento. É dizer que o Cordeiro vem. Então essa era a proposta da Páscoa. Em João 1:29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, ele tem o discernimento de que Jesus estava ali, ele já vinha prenunciando, declarando que Jesus iria vir. Perguntavam, ele era tido como um profeta, um grande homem. E aí perguntaram para ele, nas indagações, ele diz: ei, pera, vem um maior do que eu. Esse que vem, eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Esse que vem, ele é grande. Alô? Então, queridos, chegou o tempo de Jesus. Jesus está celebrando a Páscoa agora com os discípulos. Então, aquilo que era apontado para a chegada de Jesus, chegou Jesus, agora Jesus vai celebrar com os discípulos. E esse era um momento muito esperado por Jesus. E ele estava muito na expectativa de que chegasse esse momento, onde estaria celebrando com os discípulos. Lá em Lucas 22:15, está escrito assim: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Aqui no texto diz: e disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então foi na noite que precedeu sua morte, que Jesus e os seus discípulos comeram a última Páscoa. Foi nesse momento, lá em Lucas 22:17, a partir do 17, está escrito assim, do 17 ao 20.
E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui, queridos, é um texto interessante que ele diz, no versículo 20, semelhantemente, depois de quê? Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. É interessante que o texto fala que depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto no meu sangue. Ou seja, nós encontramos aqui duas ceias. Aliás, duas celebrações. A celebração da Páscoa, a ceia da Páscoa, e a ceia instituída por Cristo, a ceia da nova aliança. Há uma substituição, alô? Portanto, queridos, nossa Páscoa é Cristo. Amém? É ou não? Se você concorda, dá um like aí, tá? É, pastor, é assim mesmo, desse jeito. Tá certo? Dá um sinalzinho de fumaça aí. Tá certo? Eu preciso entender o que está na mente de vocês, no coração de vocês. Estão concordando comigo ou não? Então vamos caminhando. Então, querido, sempre quando nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, eu sempre trago menção, gosto de estar trazendo também a memória, a questão da Páscoa, como aconteceu, as razões por que aconteceram, porque a ceia tem tudo a ver com a Páscoa, e Jesus foi o divisor, foi aquele que veio. A Páscoa apontava para Jesus, Jesus veio, e agora Jesus é a nossa Páscoa. Então, Êxodo 12, versículo 1 e 2 diz assim: ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Primeiro mês, o mês de Abib ou o mês de Nissan, dependendo no hebraico, no aramaico, Abib ou Nissan, era como era chamado, mas é instituído o primeiro mês, que para a gente aqui seria o mês de março, abril, meados de março e abril seria aqui o início dos meses. Aqui eu quero só compartilhar rapidamente com os irmãos que, a princípio, era assim que era chamado os meses. Primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, até o 12º mês. Tá? Então era chamado assim. E depois foi criado a questão foi a questão do janeiro, fevereiro, março. E esses nomes, por que eu estou dizendo isso? É porque às vezes, queridos, nós somos radicais, né? Nós somos radicais, eu não me envolvo com paganismo. É verdade, a gente não deve se envolver mesmo, não. Nós não devemos nos envolver com paganismo. Amém? Só, queridos, que há coisas que a gente não tem como escapar dele. Eu vou dar exemplo. Quem nasceu no mês de janeiro aqui? Várias pessoas. Fevereiro, quem nasceu no mês de fevereiro? Se eu disser qualquer mês, quem nasceu naquele mês vai sinalizar, né? Só que esses meses foram dados de forma pagã, esses nomes. Então, quem é radical, você está proibido de chamar janeiro, fevereiro, março, abril. Você fala assim: no primeiro mês, eu nasci no 6º mês. No meu caso, eu nasci no 6º mês, dia 19, tá, do 6º mês. Eu não vou dizer junho, porque se eu disser junho, os irmãos estão entendendo?
Então, às vezes, nós temos que. Nós temos, não é uma questão de nós comungarmos com o paganismo, mas é que há coisas que acabam fazendo parte da vida, a gente nem não tem como. Alguém aqui, por acaso, aniversaria? Tem uma festinha de aniversário? Alguém? Levanta a mão aí. Querido, isso é terrível. Aniversário, isso é paganismo. E a coisa é tão séria, que agora tem um mêsversário. A criança nasce todo mês. Agora eu pergunto, é saudável ou não é nós estarmos com a nossa família, com aquelas pessoas que são mais allegadas, naquele dia, e lembrarmos da data do nosso nascimento? Então, queridos, é isso que eu estou dizendo. É importante nós entendermos uma coisa: o que contamina o homem não é o que entra e sim o que sai. O que contamina o homem é o que já está no coração. É o que já está no coração. Eu estou falando isso, queridos, porque recentemente eu vi uma discussão nos grupos aqui de WhatsApp sobre essa questão de paganismo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque até se nós pensarmos, por exemplo, na Páscoa, o carnaval, ele depende, o dia do carnaval depende do dia da Páscoa. Então, primeiro é colocado o dia da Páscoa, 40 dias antes, é isso? 40 dias antes é a terça-feira de carnaval. Agora, o que é que tem a ver cristianismo com carnaval? Mas, de alguma forma, eles pegaram essa data e colocaram ali. Tá? Colocaram ali. Então, nesse caso, nós não podemos dizer também que esse dia da qual se faz a festa da Páscoa, cantata, né, essas coisas todas. Então, isso também é pagã. Não é pagã, é da antiga aliança. É da antiga aliança, mas pegaram o carnaval e atrelaram o carnaval à antiga aliança.